Olá, eu sou o professor Lies Pinheiro, da Universidade Estadual de Ciências da Saúde, e nós vamos ter mais um podcast gravado, e hoje nós vamos conversar sobre perversões ou parafilias. Nós sabemos que os perversos tendem a transgredir normas e códigos sociais e figuras de autoridades. Nós sabemos também que apresentam uma sexualidade diferente do que nós chamamos normal, ou da dita normal. E aqui está o professor Franklin Bezerra, psicanalista, psicólogo clínico jurídico, que vai nos explicar como funciona essa dinâmica da perversão, o que é o perverso, de que forma funciona essa dinâmica perversa, principalmente na nossa sociedade, e qual é o tratamento. Franklin, novamente vamos conversar num podcast e eu queria que você pudesse relatar esses estudos mais atuais sobre perversões ou parafilias. Olá, sou Franklin Barbosa Bezerra, psicanalista, psicólogo clínico jurídico. Vamos falar hoje sobre um tema muito polêmico, muito distorcido, que é perversões ou parafilias. Esse tema, ele é polêmico, ele é distorcido, porque na maior parte das vezes ele atinge as nossas fragilidades e as nossas vulnerabilidades. Mas ele precisa ser entendido desde o conceito de que corresponde a uma sexualidade diferente da dita normal. O que seria uma sexualidade normal? Nós sabemos, dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, dentro da psicanálise, que sexualidade normal é impossível. O que existe são traços de anormalidade que compõem a sexualidade normal. Mas essa dita normal é aquela sexualidade que é falada nas entrevistas, nos programas de rádio, televisão, nas entrevistas até científicas. O mundo acadêmico está cheio de situações onde se fala algo que não se sente. Se fala de algo como se você tivesse dificuldade de entrar na profundidade do tema. Então vai aí perversão como uma estrutura psicopatológica que não existe uma demanda psicoterapêutica para eles. Então, raramente um perverso vai procurar uma psicoterapia, raramente o perverso vai procurar uma psicanálise. Por quê? Por um motivo. Ele tem certeza de gratificação ou certeza de gozo. Ou seja, ele insere o ritual perverso dele, característico dele, dentro de um cotidiano que faz com que ele se torne uma pessoa, entre aspas, normal. Então ele não tem características visualizáveis de doença mental, ele não tem situações de sofrimento neurótico, ele apenas executa um ritual e adequa o ritual a um cotidiano normal. Quando nós falamos cotidiano normal, ele interpreta o meio dele como uma relação prazerosa com esse meio, ou seja, o ato perverso praticado por ele em termos de comportamentos torna-se prazeroso para o perverso? O ato se torna completamente prazeroso. É tão prazeroso que não impede de que ele tenha atividades profissionais, que ele tenha atividades laborais, emocionais, afetivas, que ele tenha família. Quando a gente se depara com a perversão, a gente se depara, às vezes, com o entendimento de que perversão compreende subjetividade do indivíduo. Mas isso é questionável. Por que é questionável? Porque a diferença da estrutura perversa para uma estrutura neurótica ou uma estrutura psicótica está exatamente no que o perverso ele tem uma certeza de gozo. Ou seja, ele não demanda terapia porque ele não vê essa sexualidade diferente da dita normal como algo anormal. Ele vê como isso fazendo parte da própria essência, da própria subjetividade dele. Só que o indivíduo que constitui a subjetividade é o indivíduo que constitui uma maturidade, ele constitui uma individualidade, ou seja, ele consegue se individualizar.
O perverso, ele não tem essa problemática da subjetividade, ele tem a problemática de ter um comportamento que para ele faz parte da sexualidade, mas para a sociedade, principalmente uma sociedade hipócrita, covarde como a nossa, vai julgá-lo como sendo um indivíduo anormal. Então, mais uma vez, normal e anormal é impossível. Existe o normal e o patológico. E dentro dessa patologia, cada vez mais se tenta tirar a estrutura perversa desse nome patologia. Por que se tenta tirar? Por uma questão de proteção jurídica. Por quê? Porque países civilizados, estudos mais aprimorados, têm demonstrado que a perversão mais comum e o flagelo da humanidade, que é a pedofilia, tem usufruído desse conceito de transtorno ou distúrbio. Então, transtorno ou distúrbio pode proporcionar uma defesa jurídica mais satisfatória do que o pedófilo deveria ter, por exemplo. Então, pedofilia é um estudo muito complexo que a gente vai mostrar aos poucos, inclusive com os exemplos de tipos de pedofilia, tipos de perversão, para que fique claro isso aí. Com relação à prevalência, os estudos demonstram que perversão, ou seja, a estrutura perversa e a própria perversão, ela em homens e mulheres há uma diferenciação. Dentro do entendimento mais profundo, psicanalítico, perversão é uma problemática psicopatológica muito mais masculina do que feminina. Existem perversões onde existe tanto a atuação do homem quanto da mulher, mas geralmente é uma perversão, é algo que está eminentemente masculina. Agora, é possível entender perversão dentro de um contexto de perversões primárias e perversões secundárias. Ou perversões que remetam o indivíduo a uma negação da castração materna, que são fetichismo, voyeurismo e exibicionismo, e perversões que podem ser apresentadas em forma de traços psicopatológicos, que por si só não caracterizam uma estrutura perversa. Então, perversão é complexo justamente por isso, porque atinge o nosso eu, atinge as nossas idiosincrasias, as nossas vicissitudes. Então, perversão é algo que precisa ser entendido de forma não passional. Franklin, é bastante esclarecedor, mas uma coisa chega à cabeça em forma de pensamento, não só dos ouvintes, mas de várias pessoas, como se torna um perverso? De que forma essa estrutura ela é alicerçada? O que leva ao alicerçamento dessa perversão ou dessa estrutura perversa? A perversão, como estrutura psicopatológica, como a neurose, como a psicose, como a organização borderline, ela se estrutura a partir do Édipo. É a partir da elaboração melhor, ou maior ou menor do complexo de Édipo que isso é estruturado. Então, o indivíduo recebe a lei paterna através da mãe, mas essa lei é uma lei pequena, que para essa criança o tempo todo ela pode ser transgredida. Então é por isso que figuras de autoridade, como juízes, professores, diretores, são sempre alvos de estruturações perversas, porque essas figuras de autoridade remetem esse perverso a uma situação infantil. Ou seja, o papel da família nisso tudo? O papel da família nisso tudo é importantíssimo. Em primeiro lugar, toda problemática psicopatológica, por mais que ela esteja ligada a contextos psico, bio, socioculturais e religiosos, mas a primeira essência, o primeiro momento, o primeiro desencadeador de uma estruturação neurótica, psicótica ou perversa é a família. É a relação de integridade e de integração entre pai e mãe,
que vai ser incorporado e introjetado por esse filho. Com relação ao aprofundamento nos estudos, Franklin, como é que a gente pode selecionar alguns livros? Nós sabemos que tem livros extremamente interessantes sobre perversão, mas um dos principais livros é o da Elizabeth Rudinesco, que é A Parte Obscura de Nós Mesmos, uma história dos perversos, da editora Zaha. É um livro extremamente completo, um livro esclarecedor. Você poderia falar um pouquinho, indicação para quem está ouvindo esse podcast? Bem, esse livro citado realmente representa o que existe de mais moderno em relação ao tema perversão, ou parafilia, como muitos querem falar. Esse livro, ele trata a perversão como algo que faz parte da natureza humana. Só que a natureza humana pode estruturá-la ou apresentar traços, ou seja, pedaços dessa perversão. Você pode ter traços de perversão voyeurista, você pode ter traços de perversão exibicionista, você pode ter traços de perversão fetichista e não ter uma estrutura perversa. O que esse livro mostra muito bem é que a perversão nada mais é do que a visualização do interior real do indivíduo. Ou seja, aquilo que está por trás do que é dito. Eu, pessoa, numa entrevista, eu, pessoa, num programa, eu, pessoa, num processo psicoterapêutico de coleta de dados, eu tendo a dizer coisas que eu acredito que fazem parte da minha verdade. Muito bem, a perversão está exatamente no lugar onde eu não significo isso. Ou seja, eu falo coisas que na maior parte das vezes não sinto, ou eu sinto coisas que na maior parte das vezes não digo. Então, a perversão nada mais é do que a verdade do desejo de cada um é singular. Não existe verdade absoluta, existe verdade do desejo. Então, nessa verdade do desejo, quando ela é aprofundada, quando você consegue chegar nela, você vai encontrar algo que é dito por muitos como subjetividade, mas que por outros é tido como o lado obscuro do ser humano. E as perversões estão exatamente nesse lado obscuro. Bom, eu acho que foi bastante esclarecedor. Convido você a se inscrever no canal. O canal no YouTube foi feito para isso, para divulgar ciência e comportamento. Faça sua inscrição, porque semanalmente são novos conteúdos que são agregados neste canal. Estamos elaborando um curso para quem é assinante do canal em abuso sexual infantil. É um curso que vai ser ofertado aqui no YouTube gratuitamente para apenas os inscritos desse canal. Eu sou o professor Lies Pinheiro, sou da Universidade Estadual de Ciências da Saúde e recebemos aqui na universidade o professor Franklin Bezerra, que é psicanalista, que é psicólogo clínico jurídico e é mestre em pesquisa em saúde.